essa comunhão umas com as outras and then laughing together. e dar risada juntas. There's a group back there that loves laughing together. Tem um grupo lá atrás que ama rir They were juntas. worried about keeping me awake. É bom porque elas me mantêm acordadas, né? They don't understand that I sleep so soundly. Elas não sabem que eu durmo tão profundamente. They did not bother me at all. E elas não me incomodaram de jeito nenhum, embora Actually, estivessem I'm happy preocupadas that you com isso. laughed. Na verdade, eu estou muito feliz que vocês riram. Because I have a good group of friends and that's pretty much all we do together. Porque eu tenho um bom grupo de amigos e tudo que a gente faz juntas é rir. My daughter, who's 21 when she's with us, Minha filha, que tem 21 anos, quando ela está com a gente, she actually acts like the adult and goes, "Mom, ela age como adulta e fala, mãe, que é isso? you need to stop that." Precisa parar de rir, que é isso? So it's great being together. Então é ótimo estar juntas. Thank you to all of you, Obrigada a todas vocês, for especially the ones who have come and shared your story with me. especialmente aquelas que vieram e compartilharam sua história It's comigo. so special to be able to hear É tão especial poder ouvir sua história and what God is doing in your life. e o que Deus está fazendo em sua vida. So the last morning together, let's stand up and read 2 Timothy Então, na chapter nossa 3. última manhã juntas, vamos levantar e vamos ler 2 Timóteo 3:16. We're going to add verse 17 as well. this Só morning. que dessa vez a gente vai adicionar o versículo 17 também, tá bom? Então, acho que vai projetar, mas de qualquer forma, estão prontas? Então vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja Amém. Tradução diferente, mas está tudo certo. Podem Thank you. sentar. Obrigada. Doesn't that just fill your heart with hope? Esses versículos, eles enchem o nosso coração de esperança, né? Because going through hard things is hard, Porque passar por coisas difíceis é difícil, but God tells us that there is a reason for it. mas Deus nos diz que tem um propósito para isso. See, all of Scripture, Você vê toda a Escritura it's meant for one purpose. tem um propósito, Because God wants us to be useful to Him. porque Deus quer que sejamos úteis para Ele. I find that beautiful and overwhelming at the same time. Eu acho isso absolutamente lindo e ao mesmo tempo de deixar nossa cabeça doida. Because it's already hard enough to understand that He loved me and He rescued me from my sin. Porque já é tão difícil entender que Ele me ama e que Ele me resgatou dos meus pecados, But He also wants to equip me to represent Him. mas Ele também quer me equipar para representá-lo. That should just blow our minds. Isso é de deixar a gente doida, né? It should just overwhelm us with joy. Deixa a gente cheia de alegria, uma alegria indizível. That nothing in our life as believers Que nada na nossa vida cristã is wasted. é desperdiçado. God wants to use it all. Deus quer usar tudo. Our tears, As nossas lágrimas, our laughter, os nossos our risos, smile, os nossos sorrisos, our anger. a nossa raiva. He wants to use it all for His glory. Ele quer usar tudo para a sua glória. That should encourage you. Isso deveria nos encorajar. So the last phrase that we have today, Então, a última frase que nós vamos trabalhar hoje, what is it? qual que é? Instruction na Educação na justiça. justiça. Training in righteousness. Instrução na justiça. The word that's used in English A palavra usada em inglês is the idea that is used for athletes. é a ideia, a palavra que é usada para atletas. It's the idea of training your body É a ideia de treinar o seu corpo for a specific purpose. para um propósito específico. 1 Timothy, you don't have to turn there, but just write it down if you need to look it up later. 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Você não precisa virar lá e para lá, mas se você quiser anotar, 1 Timóteo, versículos 4 a 8. It says to 1 Timóteo, 1 Timothy 1. Four. 4, versículos 7 e 8. and it says, have nothing to do with godless myth, Diz que não é para a gente ter nada a ver com assuntos que não tem a ver com Deus. but train yourself to be godly. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercitem-se na piedade. God gives us a command. Deus nos dá um mandamento.
to train to godliness. para nos treinarmos para piedade. Notice I said train and not try. Percebam que eu falei treinar e não tentar. There's a big difference in those two words. Existe uma diferença enorme nessas duas palavras. And I want to warn you, it's not easy. E eu quero avisar você, não é fácil não. How many of here, I know I met one this morning, are fellow crazy runners like I am? Quantas aqui, eu sei que eu conheci uma hoje de manhã, mas quantas aqui são maratonistas loucas como eu? Como ela, não é? Anybody else? Are we all alone? Então, estamos só nós duas, somos sozinhos, quem mais? Okay. Half marathon, yes. Okay. There. So let me ask you, There. I talked to you this morning, you raised your hand, stand up. Eu falei com você essa manhã, você que levantou a mão, levante, por favor, fique em pé. Yeah, you too. There you go. So, let me ask you this question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Did you sign up for a race Você já se inscreveu para uma maratona, para uma corrida? and then forget that you signed up for a race and just showed up to run it? E aí depois você esqueceu que você tinha feito essa inscrição e no dia simplesmente apareceu para correr? Why? Não. Por quê? Because they have to practice, yes. But Porque why? tem que praticar. Mas por What quê? happens to your body O que when you acontece train? com o seu corpo quando você treina? We get ready, we get prepared. We prepare ourselves. Yeah. So for an exam, Então, para um exame, what do you have to do to prepare yourself for an o que exam? você tem que fazer para se preparar para um exame? Study. What does that imply to study? Okay, we know you have to study, but what does that look like? Tudo bem, a gente sabe que tem que estudar, mas o que isso significa em termos práticos? Dedicar tiempo. What else? Disciplina, esforço, Perseverança. perseverança. Those are some really good words. São palavras boas que vocês estão usando, hein, gente? Yes. Decisão? Decision, yeah. Yeah. Renúncia, yeah. Disciplina. These are all the incredible components that God is talking to us about right now. Então, todos esses componentes são os componentes incríveis dos quais Deus está falando com a gente Training nesse implies versículo. perseverance, Treinamento significa perseverança, but it starts with decision. que começa com decisão, It starts with also a plan, também começa com plano, knowing what you have to study, what you have to prepare for. sabendo o que você tem que estudar, para que você tem que se preparar. You can't just show up to an exam and think just because you sat through classes Você não pode aparecer para fazer uma prova e achar que só porque você ficou sentado lá assistindo a aula, everything should be okay. tudo vai dar certo. Or I could decide that I want to run a marathon Ou eu posso decidir que eu quero correr numa maratona and I'm going to say, you know what I'm going to do? e eu posso pensar, sabe o que eu vou fazer? I'm going to watch on YouTube Eu vou ficar assistindo no YouTube all these runners and see how they did. todos esses maratonistas e ver como eles se saíram. Do you think I would be successful at my running? Vocês acham que ia dar certo minha I mean, I corrida? could imagine myself in a comfortable couch Agora imagina que eu tô num sofá bem confortável, in my pajamas com meu pijama, with a Coke in my hand tomando coca and maybe just something really yummy to eat that you're not supposed to be e eating. talvez alguma coisa bem gostosa, comendo alguma coisa bem gostosa que você não devia estar comendo. But I'm watching runners. Mas eu tô assistindo os corredores. I should be able to run a marathon. Eu deveria conseguir correr uma maratona, né? That's not how it works. Não é assim que funciona, né? And this is kind of like you have all sat through an incredible time this weekend. E é como se vocês estivessem aqui sentado nesse tempo maravilhoso que nós tivemos nesse final de semana. You've had amazing workshops. Vocês tiveram workshops maravilhosos. You've had talks amongst yourself. Vocês tiveram conversas incríveis entre vocês. You've had iron sharpening iron, Vocês tiveram ferro afiando ferro. time of prayer, Um tempo de oração. time of thinking and Um reflecting. tempo de pensar e de refletir. But you know what God says, that to whom much is given, Mas você sabe que Deus diz que para quem muito é dado, much is. muito é cobrado. So we sit at a point right now Então nós estamos num ponto agora that you have to make a decision. que você tem que tomar uma decisão. And we're going to talk a little bit about E nós that. vamos falar um pouquinho sobre isso. Because training is not trying. Porque treinamento não é tentativa.
Training is training. Treinamento é treinamento. And it's a decision. E é uma decisão. And God is inviting each and every one of us E Deus está convidando a cada uma de nós to make a decision. para tomarmos uma decisão. You can sit and listen to all these wonderful things. Você pode sentar e ouvir todas essas coisas maravilhosas. Go back home and say, it was an amazing conference. Voltar para casa e falar, gente, foi uma conferência maravilhosa. But your life can just go back to routine. Mas a sua vida pode voltar para a rotina. Isn't that the danger for us all? Não é esse o grande perigo para todas nós? You know why routine is so easy to fall back into? Sabe por que é tão fácil cair na rotina? Because we've already done this over and over and over again. Porque a gente já fez essa rotina, já manteve ela por tanto tempo. It's traced. It's Então- an easy road to take. Então já está lá o caminho, já está pavimentado, é um caminho fácil de seguir. That's why it's so hard when we do all our New Year's resolutions. Por isso que é tão difícil quando chega no final do ano e a gente escreve todos os nossos objetivos do ano. I was listening to an expert say that he only writes one resolution down Eu estava ouvindo um expert falando que ele só escreve um objetivo para o ano. because we get really ambitious. Porque a gente fica bem ambiciosa We're like, I need to change all these things in my e life. pensa, eu tenho que mudar todas essas coisas na minha vida. And then we get overwhelmed Aí depois a gente fica sobrecarregada and we go back to doing what we were doing e aí a before. gente volta para a rotina que a gente fazia antes. And so this is our invitation, Então esse é nosso convite, not from me, não de minha parte, from the Lord. mas da parte do Senhor. He says, train in godliness. Ele diz: treinem para a piedade. In 2 Timothy chapter 2, verse 3 through 5, Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 3 a 5, it says the following. diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Suporte comigo os meus sofrimentos, né? Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Isso. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Isn't it beautiful how Paul used his common surroundings to speak to the people around him? Não é maravilhoso como Paulo usava as coisas que aconteciam ao redor dele para conversar com as pessoas? Because this is language that the people that were reading his letters understood. Porque essa linguagem aqui é uma linguagem que as pessoas que liam as suas cartas entendiam. Because every year they had these Olympic Games, Porque todo ano eles tinham esses Jogos Olímpicos. and he's using this language that the Christians understand. E eles então tá usando essa linguagem que os cristãos vão entender. So excuse me for a little bit while I give you a little bit of history. Então, me perdoe, já peço perdão de antecedência pela história que eu vou dar aqui, pelo histórico que eu vou The dar. original Olympic Games Mas os Jogos Olímpicos, originalmente, started back in the time of Paul. começaram na época de Paulo. And there were only men could compete, E só homens podiam competir, and not just any man. não só qualquer homem. He couldn't be a slave, he had to be a free Ele não man. podia ser escravo, ele tinha que ser um homem livre. And he had to be of Greek origin. E ele tinha que ter origem grega. He couldn't just be any man. Ele não podia ser qualquer um que podia competir. And they had to compete according to the rules. E eles tinham que competir de acordo com as regras. Do you guys know that you have a rule book of competition in your Vocês sabiam hand? que vocês têm um livro de regras para competição nas suas mãos? Unfortunately, to the world, all it appears to be is negative things. Infelizmente, para o mundo, parece que é um monte de coisa negativa. But it's not. Mas não é. We all know that it's God warning us and preparing us for how to live in this hard world. Todas nós sabemos que é o Senhor nos ensinando e nos preparando a viver nesse mundo tão difícil. It's a love letter. É uma carta de amor. It's the whole phrase, if you're a friend, you warn them because you love É them. aquela frase que se quem avisa amigo é, se você é amigo, você avisa. So these athletes Então esses atletas were sent to what were called gymnasiums. eram enviados para os ginásios, chamados ginásios, And they were places where they lived, e eram lugares onde eles moravam, they ate, comiam, they slept, dormiam and they were educated, e eram ensinados, educados, as well as trained. assim como treinados.
So they had to spend 10 months of their life Então eles tinham que passar 10 meses de sua vida training intensely in this gymnasium treinando intensamente nesses ginásios by former athletes. por antigos atletas. And then the rest of the 2 months were pre-competition. E os outros 2 meses de pré-competição, They were sent to the place closer to where the games were going to take place. eles eram enviados para mais próximo de onde os jogos iriam acontecer. So, as these athletes lived and breathed, all they did was training, training, training. Então, a vida desses atletas se resumia em treino, 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 ao comer ou a viver. They didn't know if they were going to be picked in the final selection, Eles não sabiam se eles iam ser selecionados ou não na seleção final, but they wanted to train hard. mas eles queriam treinar o máximo que pudesse. Because imagine giving 10 months of your life and then not being chosen. Porque já imaginou você dedicar 10 meses da sua vida e depois não ser escolhido? So what was their hygiene and body care like? Então, como que era a higiene e o cuidado com o corpo? They had to arrive at the gymnasium. Eles tinham que chegar no ginásio. This part is a little crazy, Essa parte é um pouco louca, tá? but they had to take off all their clothes. Mas aí eles tinham que se despir. Because the games, when they competed, Porque quando eles competiam nos jogos, they were without clothes. eles competiam nus. Do you think of a passage in the Bible where Paul warns us to take off every weight that weighs us down? Você consegue lembrar da passagem quando Paulo fala para a gente se despir de tudo aquilo que nos deixa pesados? That doesn't allow us to run the race Que the right não way? permite que a gente corra da maneira correta? See the picture that Paul is painting? Então você consegue entender o que Paulo está Because falando people aqui? knew that athletes ran naked. Porque as pessoas sabiam que os atletas corriam nus. The other thing that they had to do Outra coisa que eles tinham que to fazer protect their bodies, since they had no clothing, para proteger o corpo, já que não tinham roupas, they covered their bodies in olive oil, eles tinham que se lambuzar com azeite and then they would dust it with fine sand. e depois passar uma areia bem fininha para grudar no corpo. But you know what the exposure of no clothing did also? Mas você sabe que o que essa exposição de um corpo nu fazia também? The trainers knew when the athlete wasn't following the dietary requirements. Os treinadores conseguiam identificar quando os seus corredores não estavam seguindo a sua dieta. Thank God there's clothes today. Graças a Deus pelas roupas hoje, amen. But you know the other thing that would happen to them as they were exposed and they had the olive oil and the sand on their bodies, it also protected them. Mas você sabe que outra coisa que acontecia, além deles tinham os corpos expostos com azeite e depois com essa areiazinha grudando para protegê-los, Because the trainers had this kind of stick porque os treinadores tinham essa varinha that would hit the athletes que batia no atleta when they did not do the exercise properly. quando eles não seguiam direitinho o exercício. Okay, so I grew up in Argentina, Bom, tudo bem. Então eu cresci na Argentina and at the beginning of my life, I was in Catholic school, e no começo da minha vida eu comecei na escola católica and the teachers at that time believed in swapping our hands with rulers. e naquela época os professores acreditavam em bater nas nossas mãos com réguas. How many of you had that experience? Quem passou por essa experiência aqui na infância? Okay, good. It's all the people old like me, right? É todas as pessoas tão velhas quanto eu aqui. I remember that. I never wanted to be swatted by my teacher. Eu lembro que eu nunca queria apanhar da minha professora. But these athletes would train with former athletes, Mas esses atletas treinavam com antigos atletas, totally exposed, completamente expostos, vulnerable, vulneráveis. and they knew that if they did not do the exercise right, they were going to get whipped. E eles sabiam que se eles não fizessem bem o exercício, eles iam levar uma Do you palminha. guys think of another verse Palmadinha. Paul wrote about something with his body? He said what? Vocês lembram de um outro versículo que Paulo falou a respeito do seu próprio corpo? O que ele falou mesmo? He Não, said, teve alguém. Esmurro o meu corpo. I beat my body into submission. E eu esmurro o meu corpo para submissão. Do you Né? see how beautiful the Word of God is? Vocês veem que linda que é a palavra de Deus?
You know, Paul is using language that was very common to these Paulo people, estava usando uma linguagem que era muito comum para esse pessoal, reaching the heart of people, alcançando o coração das pessoas, telling them this is so important, you need to get this. falando para eles, gente, isso é tão importante, vocês precisam entender We isso. admire these athletes, Nós admiramos esses atletas, their dedication, a sua dedicação, the pain they put up with, a dor que eles the suportam, time they dedicate o to it, tempo que dedicam, how they run, como correm, how they perform. como da sua performance. But see, God wants to invite each and every one of us into these games. Mas a verdade é que Deus quer convidar cada uma de nós para participar desses jogos. And the only thing that can disqualify you E a única coisa que pode desqualificar você is you not training. é você não treinar. You can choose not to enter, Você pode escolher não entrar para os jogos, but how sad it would be the day that we give an account to mas Christ. isso seria tão triste no dia que vamos prestar contas a Deus. So these athletes, Mas esses atletas, after training for 10 months, depois de treinar por 10 meses, they had to travel to the next location. eles tinham que viajar para um outro lugar. And then for 6 weeks there, they had to submit themselves to more training E aí, por 6 semanas lá, eles tinham que se submeter a mais treinos. and more decisions of who's going to compete and who's not going E to mais compete. decisões de quem vai competir e quem não vai. But one of the things I found very interesting, Mas uma das coisas que eu achei muito interessante, you know, Paul tells us that we need to compete according to the rules. Paulo diz que nós temos que competir de acordo com as regras. They had to swear Eles tinham que prometer ou jurar before a judge of the games diante do juiz dos jogos and their trainer e o treinador deles, that they had competed according to the rules. que eles tinham competido de acordo com as regras. But it didn't imply the moment itself they were running. Mas isso não significa no momento que eles estavam correndo. The rules that they had to agree upon were the fact that they had to train for 10 months. As regras às quais eles tinham que se submeter eram o fato de que eles tinham treinado por 10 meses. Immediately, if you could not prove that you had trained for 10 months, Imediatamente, se você não conseguisse provar que você treinou por 10 meses, you did not qualify for the games. você não estava qualificada para os jogos. And I find that in my life, E eu vejo isso na minha vida. it's so easy to take care of all the outside things I have to take care of É tão fácil cuidar das coisas externas que eu tenho que cuidar and not participate in the training that God has for e me. não participar no treino que Deus tem para mim. God has given you a lot this weekend. Deus deu muita coisa para vocês nesse final de semana. You know, the Word of God, we said, is the breath of life. E como nós dissemos, a palavra de Deus é o sopro de vida. If you find yourself out of breath, Se você percebe que você está sem fôlego, if you're feeling like these trials and difficulties I'm going through, se você sente que essas dificuldades, essas tribulações que você está passando, and you're just barely reaching your head above water and going, e você mal consegue and then back colocar, underwater, mal consegue colocar a cabeça para fora da água, fazer e voltar para debaixo da água de novo, that's not how God wants you to live. não é assim que Deus quer que você viva. The breath of life, O sopro de vida teaching you how to live in difficult times. ensina você como viver em tempos difíceis. Teachable. Ensinável. Are you learning? Are you looking to learn? Você está aprendendo, você tem buscado aprender. Are you feeling that need to learn? Você sente essa necessidade de aprender. Reproof and correction. Ontem nós falamos de repreensão e correção. As you're walking in this journey, À medida que você vai andando nessa jornada, reading the Word of God, ler a palavra de Deus, seeking to learn, buscando ao Senhor. it will be made evident that there's things in your life that need to be À corrected. medida que você faz isso, vai ficar evidente que tem coisas que têm que ser Things to leave corrigidas. behind Coisas que devem ser deixadas para trás, so that you can continue on. para que você consiga continuar. Do you have a plan? Você tem um plano? Do you have a plan? Você tem um plano. So you're sitting here, you have received so much. Você está sentado aqui e você recebeu tanto. You have to have a plan. Você tem que ter um plano. If you don't know what to start, Se você não sabe por onde começar,
Find an older person or somebody that has been walking in the faith longer than you. Busque uma pessoa mais velha ou alguém que está andando na fé mais tempo que você. And ask him to help you to develop a plan. E peça para essa pessoa te ajudar a desenvolver um plano. You see, these athletes showed up and every day there was a plan for their life. Esses atletas apareciam lá e todo dia tinha um plano para a vida deles. Something they had to work on. Alguma coisa que eles tinham que trabalhar. And honestly, it was just running and doing what they had to do. E honestamente era correr e fazer aquilo que eles precisavam fazer. So that seems a little ordinary, Então parece uma coisa meio comum and we get tired of the e ordinary. a gente cansa do comum, né? We want extraordinary. A gente quer coisas extraordinárias. All you have to do is look at Instagram and Facebook. Tudo que você tem que fazer é dar uma olhadinha no Instagram e no Facebook. And we live for the extraordinary. Aí a gente vive pro extraordinário. But you know what something God has taught me? Mas sabe algo que Deus tem me ensinado? We never reach the extraordinary A gente nunca alcança o extraordinário without faithfulness in the ordinary. sem fidelidade nas coisas comuns. All the things that bore you maybe, Todas as coisas que causam tédio para você, talvez. maybe you think, oh, what's the point in doing that? Talvez você pense, ai, qual é o ponto de fazer isso? Hein? Qual é o propósito? Do it. Faça. You know, when I signed up for my first full marathon, Sabe, quando eu me inscrevi para a minha primeira maratona completa, 42 kilometers, 42 quilômetros, I was a little bit crazy. fiquei meio enlouquecida com isso. No, maybe entirely crazy. Não, talvez completamente enlouquecida. I did not really, I had run half marathons. Eu tinha corrido apenas meia maratonas. And I discovered really quickly that a full marathon required a whole nother level of training. E de repente, rapidamente eu descobri que uma maratona completa requeria muito mais treino, um outro nível. And I could be overwhelmed by the level of training. E eu podia ficar sobrecarregada com um tipo de treinamento, com um nível de treinamento. And then it didn't matter. The days were going to go by and the day for the race was still coming. Mas isso não importava, porque como eu me sentia, porque os dias iam passar de qualquer jeito e o dia ia chegar. So you know what I had to choose to do? Então, sabe o que eu tive que escolher fazer? I had to put out my tennis shoes at night, Eu tinha que tirar os meus tênis à noite, separar, all my running clothes. deixar toda a minha roupa de corrida So separada. the first thing I saw when my alarm went off in the morning, Para que a primeira coisa que eu visse quando meu relógio disparasse de manhã, I got to do that. eu olhava e pensava, tem que fazer isso. The day is coming, O dia está chegando. and if I don't do the everyday thing, E se eu não fizer aquela coisa diária, cotidiana, I won't get to that day. eu não vou conseguir chegar naquele dia. But that's the same with our life. E é a mesma coisa com a nossa vida. The Lord is coming back. O Senhor está voltando. How is he going to find you? Como que ele vai encontrar você? Em By que the fact estado? of not doing anything, you're not going to change that the Lord isn't coming back. Agora, o fato de você não fazer nada não vai mudar que o Senhor está voltando. He's coming back. Ele está voltando, ele voltará. What are you doing every day? E o que você está fazendo todo dia? What is your plan? Qual é o seu plano? What is your training? Qual é o seu treinamento? You have to do it. Você tem que fazer o seu Are you treinamento. breathing life Você tem respirado vida, day in and day out, dia e noite, seeking to learn and grow? buscando crescer e conhecer a Deus. The second thing that I've learned also A segunda coisa que eu aprendi também is that I cannot rely on the braces of the past. é que eu não posso ficar presa aos apetrechos do passado. Philippians 3:7 through 14. Em Filipenses 3, 7 a 14, I could say, well, I already ran 3 marathons, so the fourth one, I don't need to train for it. eu posso falar o seguinte, eu já corri 3 maratonas, então eu não preciso me preparar para a quarta. You know, I discovered really fast, Mas sabe que eu descobri bem rápido, which is really sad too, o que é muito triste também, that if I go 10 days without running, que se eu ficar 10 dias sem correr, I lose a lot of that cardiovascular training I eu had. perco bastante do treinamento cardiovascular que eu tive. All of a sudden, it's a little bit harder to breathe, De repente fica um pouquinho mais difícil respirar and I get a little bit upset at myself. e eu fico um pouco chateada comigo. I need to go back to the basics Aí eu tenho que voltar para o básico and build back up again. e começar tudo de novo. So let's read Philippians 3:7 through 14. Então vamos ler Filipenses 3, versículos 7 a 14.
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus em Cristo Jesus. How many of you have been Christians for more than 10 years? Quantas aqui já aceitaram Jesus há mais de 10 anos? Wow. 20? 20? Do you know what? Sabe de uma coisa? One of the things that I'm realizing the more I walk with God, Uma das coisas que eu tenho percebido quanto mais eu ando com Deus, that I can't rely on the spirituality of the past. é que eu não posso confiar na espiritualidade do passado. I could say I did 3 years of Bible school. Eu posso falar, eu estudei 3 anos no seminário, I know God. eu conheço Deus. That's not how it works. Não é assim que funciona, não. It's every day, É todo dia, pursuing Him more. buscando mais. Paul said, I press on. Paulo diz, eu prossigo. Have you guys seen the end of a race? Vocês já viram o final de uma corrida? I was watching this year the end part of the Boston Marathon. Eu estava assistindo esse ano o finalzinho da corrida da maratona de Boston. And there was 2 Kenyans that were running that were really close to each other. E tinha 2 quenianos que estavam correndo e estavam bem pertinho um do outro. And the one that had led the race the entire time, E o que estava à frente na corrida o tempo todo, anybody observing would say he's going to win it. qualquer pessoa que observasse falava, ó, esse vai ganhar. The last 15 seconds, Nos últimos 15 segundos, it hurts my heart to say it. quebra o meu coração falar The guy isso. came from behind him. Mas o cara veio por trás dele He did a final push, e deu uma forçada maior, but he did a movement that matters only to those who compete. mas ele teve um movimento que é importante apenas para aqueles What que is that competem. movement? Qual é What o is that movement? movimento? What do they do with their body? O que eles fazem com o corpo deles? Eles abrem as Why? braços. Por quê? Why? Por quê? To get there first. Para chegar lá primeiro. Because inches matter. Porque centímetros fazem a diferença. That's the word press on. E essa é a palavra prosseguir. I push myself. Eu me empurro. And you know what? I beg God Sabe, eu imploro a Deus for my own life. pela minha própria vida. The biggest tragedy in my life A maior tragédia na minha vida is not that I maybe in the between had some struggles, não é que talvez no meio dela, durante a vida, eu tenha tido conflitos. but that I didn't fight through my struggles Mas a tragédia é que eu não lutei por eles. and the hard things, E as coisas difíceis. and I forced through E eu me forcei to finish well. para terminar bem. You know, people don't remember generally how you start. As pessoas não costumam lembrar muito não como você começou, They remember how you ended. mas eles lembram sempre como você terminou. Can you think of a person that you held in high regard Você consegue pensar em alguém que você tinha em autoestima and you're just so disappointed with how they ended their life? e você ficou tão decepcionada com a maneira que eles terminaram suas vidas? We're all in danger of that. Nós todas corremos o risco disso. Because one of the things that I understood as I was running, Porque uma das coisas que eu passei a entender correndo that my biggest enemy was my own mind. é que o meu pior inimigo era a minha própria mente. Because your mind is going, you're so stupid. Why are you running like Porque a this? sua mente está assim, como você é besta, né? Por que você está correndo desse jeito? Nobody's chasing you. Ninguém está atrás de você.
You've already run 40 kilometers. Você já corre 40 quilômetros. You can walk. Você pode andar agora. Debbie, take it easy. Debbie, na boa, vai tranquila. You don't need to finish. Não, você não precisa terminar, não. You ran 40 kilometers. Você já correu 40 quilômetros. How sad would it be that I just sat on the pavement and go, meh, 2 more kilometers. Ah, ia ser muito triste eu sentar lá no chão e falar, mais 2 quilômetros. God wants us to finish well. Deus quer que nós terminemos bem. And to finish well, E para terminar bem, we have to have godly ambition. nós temos que ter uma ambição piedosa. It says forgetting what's behind. É esquecer o que está para trás. That means that, okay, whatever accomplishments were in the past, they're in the past. É o que quer dizer o seguinte, qualquer coisa que eu tenha feito no passado, as minhas glórias estão no passado. I want to know him now. Eu quero conhecê-lo agora. I want to know him today. Eu quero conhecê-lo hoje. I want him to be real in my life today. Eu quero que ele seja real na minha vida hoje. I don't want it to grow old. Eu não quero que essa coisa envelheça e perca graça. Do you? Você quer? Godly ambition. De ambição piedosa. The last thing in requirement E o último requerimento in training and righteousness no treinamento de justiça is that you will have to use the word no. é que você vai ter que usar a palavra não. You know, I have to admit that I'm a recovering people pleaser. Eu tenho que admitir que eu estou me recuperando do problema de querer agradar as pessoas. I like to say yes to everybody. Eu gosto de falar sim para todo mundo. You want that? Yeah. Ah, você quer isso? Ah, Oh, you want to meet claro. at? Oh, sure. Ah, você quer se encontrar comigo mais tarde? Claro. And all of a sudden I realize I don't have all this time to do all these E things. de repente eu olho minha agenda e falo, gente, eu não tenho esse tempo todo para fazer todas essas coisas, não. But in training in righteousness, Mas no treinamento da justiça, there will be things you have to say no to. vão ter coisas para as quais você tem que dizer não. Maybe no to so much TV. Talvez não para tanta TV, Maybe no to so much social media. talvez não para tantas redes sociais, Maybe no to the things that maybe are a waste of time. talvez não para as coisas que são uma perda de tempo. What do you have to say no to in order to spend time with the Lord? Para o que você tem que dizer não para que você possa passar tempo com o Senhor? You know, one of the things we all think that we don't have enough time in the day. Sabe, todas nós achamos que nós não temos tempo suficiente no dia. I did this, I just wanted to try this out in my own life Eu queria experimentar isso na minha própria vida, because I wanted to really be honest with myself porque eu queria ser honesta comigo mesma. and how much time I was wasting during my day E perceber quanto tempo eu estava desperdiçando durante o dia. and how much time I really had to meditate and think on the things of the Lord. E quanto tempo eu realmente tinha para meditar e pensar nas coisas do Senhor. See, we all have to go to work or we all have to travel and wait. Claro que todos nós temos que ir para o trabalho, todas nós vamos viajar e esperar. We all have different responsibilities, right? Nós todos temos responsabilidades diferentes, certo? But one of the things that I was surprised in Mas uma das coisas com as quais eu me surpreendi is what I did when I had a minute, 2, 3, 4 minutes of free time. foi com as coisas com que eu fazia quando eu tinha 1, 2, 3, 4 minutinhos. Oh, let me see what's happening in my best friend's life. Ah, deixa eu dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo na vida da minha melhor amiga. And before long, I had spent 5 minutes E antes que eu percebesse, eu já tinha gastado 5 minutos. scrolling through my friend's social media page or whatever. Dando uma olhadinha na página da minha amiga, na rede social. And you know, I'm not, you know, this is a wonderful tool, E sabe, eu não estou criticando não, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, but I don't want it to be my master. mas eu não quero que seja o meu mestre. It can be a tool, Pode ser uma ferramenta, not my master. não meu mestre, não me dominar. And I realized, okay, Debbie, I'm going to challenge myself Então eu percebi, entendi e falei, tá bom, Debbie, eu vou me desafiar. because the beauty of the phone is that we can also have books, Porque a beleza do telefone é que a gente pode colocar livro aqui dentro the também. Word of God, A palavra de Deus. or even set our alarm to pray specifically for people. Ou até mesmo colocar o alarme para a gente orar por pessoas especificamente. And you know what? I have this wonderful, amazing friend E sabe, eu tenho essa amiga
incrivelmente maravilhosa, who sets her alarm every 3 hours, que coloca o alarme dela para despertar a cada 3 horas. and for the first 10 minutes of every hour, she dedicates to pray for specific things. Então, nos 10 primeiros minutos de cada hora que o relógio desperta, ela dedica para orar por coisas específicas. And see, we say, oh, I don't have time to spend half an hour in prayer. E a gente fala, eu não tenho tempo de passar meia hora, 1 hora orando. But what do we do with all the little windows of time Mas that o God que gives a gente faz com as janelinhas de tempo que Deus nos dá? us? You see, so my husband can't run because he has had 3 knee surgeries. Então, meu marido ele não pode correr porque ele já fez 3 cirurgias no joelho. And for his birthday, I saved money and I bought him a bike. Então, pro aniversário dele, eu guardei um pouquinho de dinheiro e comprei uma bicicleta Because para I said, ele. this is good for you. It's going to de-stress you. Porque eu falei para ele, isso vai ser bom para você, vai te You desestressar. need this in your life. Você precisa disso na sua vida. So he was always frustrated because he wanted to do these super long 50-kilometer bike rides. E ele estava sempre chateado porque ele queria fazer andar 50 quilômetros And de he said, I don't bicicleta. have 2 hours. I can't do that. E ele falava, eu não tenho 2 horas, eu não consigo fazer isso. And I said, honey, can I tell you something I learned with running? Aí eu falei, meu bem, posso falar uma coisa para você que aprendi com corrida? If I had half an hour, Se eu tenho meia hora, it's better to run for half an hour é melhor correr meia hora than not run at all because I didn't have an hour. do que não correr de forma alguma porque eu não tinha 1 hora. Do you see what I'm trying to say? Você entendeu o que eu estou tentando falar? Our time, whatever we O have, nosso tempo, seja ele quanto for, what do we say yes to and what do we say no o que to? nós falamos, para que nós falamos sim e para que nós falamos não. It will require a no. Isso vai requerer não da nossa Because parte. anything that takes priority in your life, Porque qualquer coisa que tenha prioridade na sua vida, there will be things that try to compete with vão it ter muitas coisinhas que vão tentar competir com essa and prioridade distract you. e distrair você. Maybe you have a 40-minute commute to work on the train or on the Talvez bus. você tenha que 40 minutos para ir para o trabalho, num trem ou num ônibus. What do you do with that O time? que você faz com esse tempo? So what I want us to do right now, O que eu quero que nós façamos agora, if you each have a sheet of paper, se cada um de vocês tem um pedacinho de papel aí, you can make the decision to join in the training. você pode tomar a decisão de se unir ao treinamento. While you're here Enquanto você está aqui and you don't go back to your routine. e você não volta para sua rotina, So 3 things. então 3 coisas. What is one thing that God has asked you to do? O que é uma coisa que Deus pediu para você fazer? Write it down. Escreva. What have you been convicted that you need to do in your life? O que o Espírito Santo de Deus mostrou que você precisa fazer na sua vida? Maybe your goal needs to be I need to spend 5-10 minutes in the Word of God every Talvez day. o seu objetivo deva ser, eu preciso passar 5 ou 10 minutos lendo a palavra de Deus todos os Maybe you dias. already do that. Talvez você já faça isso. Maybe you need to seek out to spend more time methodically studying the Word of God. Talvez você deva buscar, então, passar mais tempo estudando metodicamente a palavra de Deus. Or maybe Ou talvez, you need to dedicate more time to prayer because you already do the other things. ou talvez você precise passar mais tempo em oração porque você já faz as outras coisas. The other question, once you have that written down, Depois que você escrever esse teu objetivo, aquilo que Deus falou com você, te convenceu, a outra pergunta é: how? como? What are you going to do about it? O que você vai fazer sobre isso? I want you to think through your day. Eu quero que você pense no seu dia. What do you do every day? O que você faz todo dia? And what can you say no to E para o que você pode dizer não? to make time for that one Para thing? poder ter tempo para você fazer esse primeiro objetivo. So think about that. I'm going to give you a little bit of time. Então pense um pouquinho nisso, eu vou dar um tempinho aqui para você pensar no como. Maybe your no is really a sinful behavior that you need to stop. Talvez o não seja um comportamento pecaminoso que você precise parar. That you know is in opposition of the knowledge of God. Que você sabe que vai contra o conhecimento de Deus. And you need to say no to E it. você precisa falar não para isso. And you need to seek out a friend and say, I need your help. E você precisa buscar um amigo e falar, eu preciso de ajuda. I need you to keep me accountable Eu for this. preciso que você me faça prestar contas para você se eu estou fazendo isso ou não. But don't walk away from this conference Mas não saia dessa conferência the same. a mesma pessoa. You can have a lot of knowledge. Você pode ter muito conhecimento. The Word of God says that knowledge puffs up, A palavra de Deus diz que o conhecimento ensoberbece,
but love edifies. mas o amor edifica. So knowledge applied is love. Então, o conhecimento aplicado é amor. So take a few minutes to do that. Então, escreva. And when you Leve. finish that, E quando terminar isso, I want you to find a friend eu quero que você encontre uma amiga and I want you to share your goals. e eu quero que você compartilhe os seus objetivos com essa And then I amiga. want you to end in prayer together. E daí eu quero que vocês terminem orando uma pela outra. And Jika will come and close our time in the next 10 minutes. E daí, daqui 10 minutinhos, a Jica vai vir e vai terminar, encerrar pra gente orando, tá May bom? God bless you. Que Deus abençoe vocês.